Cauã começou. Oi, professora. Voltando, galera. Oi, professora. Quarta, depois da tarefa. Primeiro. Nunca essas roupas, passar na quarta. Galera, nós vamos continuar. A gente não vai esperar todo mundo, tá? Porque a nossa aula é seguida. Então, prestem atenção. Como a prof. Jéssica estava falando, que, então, nessa cidade que está aqui na apostila... Prof, onde você tá? Como te mandar? Página 18. Oi, Pro. Prof. Bom, galera, então, como a prof estava terminando de ler ali o textinho, a prof falou para vocês, então, que... Agora é hora de silêncio. Bom, como nós estávamos ali na página 18, a prof terminou de ler o textinho, que diz, então, que naquela cidade, cada um era de um jeito, cada um era seres únicos e preciosos. Então, não quer dizer que eu sou melhor do que vocês ou que vocês são melhores do que eu. Cada um tem o seu jeitinho, o seu jeito precioso de ser. Ok? Fala, Nicolas. Prof, me lembrei. Hoje vai ter deveres? Todo dia tem deveres, né, Nicolas? Só não tem deveres o dia que tem trabalho. Só não tem deveres quando tem trabalho. Para isso, a gente tem deveres. Fala, Alice. Desculpa, chegar um pouquinho atrasada, porque o computador não estava entrando. E Alice? Eu cheguei alguns segundos mais atrasada. Tá bom, meu amor, não tem problema. Bom, vamos continuar lá. Olha só. Então, nós estávamos falando, então, na 18 e 19, que aquela cidade que está aqui na nossa apostila, no nosso desenho, tem pessoas diferentes uma das outras. Então, eu quero que vocês fiquem olhando a imagem, tá? E aí, lá na página 19, tem umas perguntinhas que eu vou fazer para vocês, bem rapidão. Porém, ninguém vai querer responder ao mesmo tempo. Eu vou chamar alunos para me responder. E aí, quem quiser falar, levanta o dedo. Outra coisa, quero que, enquanto eu leio, vocês observem as imagens, ok? Fala, Liz. Eu queria perguntar, que era para grifar aquilo que tu leu, que eu não consegui ouvir. Ainda não, tá? Bom, não precisa grifar, tá, Liz? Eu queria perguntar que a prova começa essa semana ou na próxima? Não, é do dia 24 ao dia 30. Hoje ainda é dia 19, então não é essa semana, tá? Ah, tá. Bom, meus amores, prestem atenção na prof. Jéssica. Na página 19 eu vou ler as perguntinhas e vocês só vão ficar observando as imagens. E eu vou estar chamando pessoas para vocês, alguns de vocês, para irem falando com a prof. Como são as pessoas da cidade descrita? Por favor, Carol, pode me responder. Como são as pessoas da cidade? Que está aqui. São todas diferentes. São todas diferentes. Muito bem. Como diz lá no texto, são pessoas que não se parecem nada uns com os outros, cada um à sua maneira, únicos e preciosos, certo? A prof já falou que ficar me chamando, eu não vou responder. Levanta a mão e fica aguardando, ok? Bom, prestem atenção. Fala, Isabela Medeiros. Eu posso falar a minha resposta? Diferente. Ok. Bom, galera, como a prof falou, são pessoas diferentes. Nenhuma é igual a outra, ok? Na letra B, a pergunta é a seguinte. O que se entende por
únicos e preciosos? Por favor, Ana Luísa, responde para o prof o que você entende como únicos e preciosos. Bom, Bruno, estou na página 19 e estou fazendo umas perguntinhas para alguns alunos me responderem, tá? Eu entendo que único significa que a pessoa, tipo, é única, ela não tem ninguém igual a ela. Ela, nesse sentido, como você falou, que ela não é ninguém, não é igual a outra. Alguém deixa de ter valor ou todos têm valores? Todos têm valores. Cada um tem o seu próprio valor, né? Mais alguma coisa você quer acrescentar para a prof? Não. Ok, muito bem. Vamos lá na letra C. Na sua sala de aula, como são as pessoas? Por favor, Lorenzo, me responda. Como que são as pessoas na nossa sala de aula? Diferentes. Uma tem um tipo de brincadeira, a outra tem outro. Muito bem, as pessoas da nossa sala de aula, né? Nós todos somos diferentes um do outro. Vai, Duda. Prof, posso falar a minha? Você vai aguardar a sua vez, que o Lorenzo ainda estava falando. Tá, Alice? Fala, Lorenzo. Como, tipo, eu gosto de Lego. O Rafinha, ele gosta de outra coisa que... Ele também gosta de Lego. Só que ele não gosta, tipo, igualmente. Daí a gente tem que decidir o que a gente brinca ou não brinca. Isso quer dizer que um é melhor que o outro, Lorenzo? Não. Não. Fala, Alice. Nossa sala é diferente, mas mesmo assim especiais. A diferença nos deixa especiais. Todo mundo que é diferente, de somos todos nós, nos deixa ainda mais especiais para sermos amigos. Muito bem. Fala, Carol. Na nossa sala de aula, as pessoas nós somos bem diferentes um do outro. Mesmo que a gente tenha a mesma cor de cabelo, de pele, essas coisas. Mesmo assim, a gente vai ser diferente. Mas não deixa de ser que a gente é especial. Muito bem. Fala, Isabela Medeiros. Prof, posso contar a B e a C minha? Não, só a letra C. Já passei da letra B. Cada um é diferente. Por quê? Cada um é único e precioso do seu jeito de ser. Muito bem. Na letra D, tá falando assim. Na cidade onde você mora, as pessoas se parecem ou são diferentes entre si? Por favor, Isabela Escaboro, responda para mim se na cidade onde você mora, as pessoas são iguais ou diferentes umas das outras? As pessoas na minha cidade são diferentes umas das outras. E aí, por elas serem diferentes uma das outras, cada uma tem o seu valor ou não? Sim. Cada uma tem o seu valor da forma que a pessoa é, certo? Então, nós devemos tratar todas essas diferenças com respeito ou não? Respeito. Respeito. Com respeito, muito bem. Então, agora eu quero que vocês virem na página 20. Na página 20, eu já quero que vocês grifem o título A cidade é feita de pessoas diferentes, tá? Cidade feita de pessoas. Por favor, Cauã, você pode começar a ler para mim? E todo mundo tem que prestar atenção no Cauã, hein? Para não se perder. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. Muito bem, continue. São crianças, jovens, adultos e idosos que, com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muito bem, isso mesmo. Pode continuar.
Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram, mas são feitas de pessoas que chegam de outros lugares. Muito bem. Então, o que o Cauã acabou de ler é isso mesmo. Se a gente for passear em todas as cidades que existem no Brasil, a gente vai ver que tem uma diversidade de pessoas diferentes que convivem nessas cidades, tá? Pode ser crianças, pode ser jovens, pode ser adultos, pode ser os idosos, tá? Cada um tem o seu jeito de viver, independente da cidade em que se vive, ok? Ah, prof. Jéssica, mas todo mundo que mora lá naquela cidadezinha nasceu naquela cidade. Como que elas podem ser diferentes? Porque nós temos modos de vida diferentes. E também existem cidades que são feitas de pessoas que vêm de vários outros lugares. Estou na página 20, Bruno. Prestem atenção. Que nem São Paulo, tá? Vamos pegar uma cidade que é a maior cidade do Brasil, São Paulo. São Paulo é uma cidade que é constituída não apenas por pessoas que nasceram em São Paulo, mas uma grande porcentagem da cidade de São Paulo são pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados e que moraram lá. Então, lá se criou uma grande diversidade de pessoas, tá? Fala, Alice. São Paulo. Prof, o Ali veio de outro lugar também. Era isso que eu ia falar. Nosso amigo Ali, ele tá aqui na aula, tá lá em cima. O nosso amigo Ali, ele, além de ele ter vindo de outro lugar, ele não veio de outra cidade do Brasil, ele veio de um outro país, certo? Então, ele tem, o que tem? A cultura e a diversidade da nossa cidade aumentou, porque nós temos uma pessoa que veio de outro país. E aí, o Ali e a família dele trouxeram o quê? Cultura e costumes do país dele para o Brasil. Então, da mesma forma que ele aprende a nossa cultura, a gente aprende a cultura do Ali, principalmente na nossa sala, porque nós temos mais convívio com ele, ok? Então, isso é uma diversidade que é muito legal. É muito importante a gente ter, porque a gente conhece culturas de tudo quanto é lugar. Tá? Fala, Isabela Medeiros. Que, prof, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, minha mãe já foi em São Paulo. Segundo, minha mãe nasceu em Erechim. É outro país. Não, Erechim é outro estado. Fica lá no Rio Grande do Sul. É muito longe. Eu já viajei. É umas 9 horas de viagem. Fala, Carolina. Bom, prof, a minha prima é uma... Carolzinha. 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 Carol. Carol, você tá me ouvindo? Acho que a gente nunca foi. Carol, você tá me ouvindo? Carol? Prof. Carol, você tá me ouvindo? Fala, Alice. Ô, Joaquim, para com isso aí, Joaquim. Ô, prof, eu não acabei. E eu também nasci lá de Chapecó. Mas Chapecó é longe daqui, mas ainda tá dentro do nosso estado, mas já tem uma diversidade de cultura bem diferente também, bem diferente mesmo. Bom, gente, vamos continuar nosso texto, a leitura. Então, ali no meio dos desenhinhos tem uns textozinhos. Então, Laura, lê para mim o primeiro, por favor. Vocês viram que, por enquanto, vocês não vão grifar nada, tá? Lê para mim. Carol, tá me ouvindo? Prof, eu me perdi ali. É o primeiro textinho que tá grifado em aquele preto mais escuro. Muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Aham. Rafael, lê o próximo para prof.
Não quero. Tá bom. Isabela Escaboro, lê o próximo para a prof. Há outros países, Não. há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. Por favor, Nicolas, leia o último. Há famílias que escolhem uma cidade maior para morar e buscar de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Então, agora eu vou dizer para vocês. Esse movimento, agora eu vou ler o retângulozinho lá de baixo, tá? O movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar é chamado de migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Ok? Então, por favor, isso eu quero que vocês grifem enquanto eu explico. Então, por exemplo, vamos pegar. Nós temos vários alunos da nossa sala. Nós temos vários alunos da nossa sala que vieram esse ano morar em Balneário Camboriú, porque não moravam aqui. Tanto que escolheram o Colégio Raízes para estudar, tá? Então, olha só. Esses alunos que vieram de outras cidades, de outro estado ou de outro país, ele fez um movimento de sair da sua cidade para morar em outra e a gente chama de migração. Nós, que já morávamos aqui, chamamos que eles são os imigrantes, porque eles migraram. Ok? Então, por favor, eu quero que vocês grifem aqui. Pode falar, Liz. O que você estava falando? O que é para grifar, prof? O movimento O tem imigração? Isso, o retângulo Ah, tá. verdezinho, tá? Ok? Grifem para a prof. Jéssica. Ok. E aí, terminou de grifar, página 21, por favor. Prof, espera um pouco para eu colocar aqui no meu caderninho aqui em cima. Isa, depois você arruma seu caderninho, amor. A gente não pode ficar esperando, senão a nossa aula acaba no conteúdo, tá bom? Ô, prof, eu vou acender a Prof, já é a terceira aula? Não, estamos na metade da segunda aula. Fala, Alice, o que você tinha falado? Eu fui acender as luzes, prof. Ah, tá bom. Fala, Carol. Onde é que tinha que grifar, prof? Na página 20, Carolzinha, lá embaixo nós temos um retângulo begezinho, que está falando um movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar é chamado migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Então, quando a gente sai do nosso país e vai morar em outro país, nós somos imigrantes. Quando a gente sai de uma cidade ou de um estado e vai para outra cidade, outro estado dentro do nosso país, nós somos migrantes. Então, vocês viram que migrantes é diferente de imigrantes. Imigrantes é aqueles que saem de um país para ir para outro. No caso, o nosso amigo Ali. O Ali, ele saiu lá do Iraque para vir morar no Brasil. Então, ele é um imigrante. Agora, o Nicolas, o Joaquim, quem mais que veio de outra cidade esse ano? A Liz. Eles são migrantes, porque eles saíram da cidade e vieram para outra cidade. Foi 2 anos atrás, não foi esse? Não importa quanto... Velha, minha amiga. Não importa quanto tempo, tá? Por exemplo, a prof. Jéssica. A prof. Jéssica está aos 5 anos de idade e morou aí em Balneário Camboriú. Depois dos 5 anos de idade, a prof. Jéssica se mudou para Itapema. Então, eu sou uma migrante, ok? Porque eu migrei de Balneário e vim morar em Itapema. Aí eu já morei em Dubai. Então, você já foi uma imigrante, porque você morou em outro país. Imigrante, quando sai de um país para ir para outro. Hoje, você não é mais imigrante porque você voltou para o seu país de origem, ok? Que foi onde você nasceu. Fala! O meu velho da guerra, eu acho que ele também foi imigrante. Seu avô veio de outro país? Eu acho que sim. Ok. Só que ele já morreu. Acontece. E assim, ó, por exemplo, os bisavós da prof. Jéssica, no caso, os avós da minha mãe, vieram da Itália. Então, eles foram imigrantes.
Tanto que eu sou descendente de italiano e de português, porque os bisavós do meu pai, os meus bisavós, que são os avós do meu pai, também vieram de Portugal para o Brasil. Galera, página 21, por favor. Grifem o título A Diversidade na Cidade de São Paulo. Fala, Duda. Eu sempre via muito na televisão. Duda. Muito dessas coisas acontecendo na Avenida Adventista. Duda. Que? Você levantou a mão para falar, não? Não. Não é, então é porque tinha travado. Bom, galera, então agora a gente vai conhecer a diversidade da cidade de São Paulo. Por que que é a cidade de São Paulo? Porque é a cidade que mais tem pessoas que vêm de outras cidades e de outros estados morar por uma condição melhor de vida, para ter um emprego melhor, para ter estudo, para ter lazer. Quem é que tá fazendo barulho na nossa aula online? Eu vi que era antes de TV, o barulho era da sangria. Bom, Só que agora não. ô Isabela, a prof não quer fofoca. É feio, ok? São Paulo, ó, vou começar a ler. E quando eu parar de ler, eu vou chamar outra criança para ler. Então, presta atenção. São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindo do campo, de outras cidades e de outros países. Essas duas primeiras linhas que a prof leu, vocês vão grifar. Prof, isso que é tudo? É tudo. As duas primeiras linhas inteiras, ok? Prof, e também falam que meu nome é italiano. O seu sobrenome, né? Aham. Aham. É, a prof não tem um sobrenome italiano porque é o sobrenome da minha mãe. Eu só tenho o sobrenome do meu pai. Mas a minha mãe tem um sobrenome italiano também. Prof. Em homenagem ao meu bisavô, que ele é imigrante do... Me esqueci. Tá bom. Da Itália. Isso. Fala, Bruno. Ô, prof, você sabia que eu também sou descendente de italiano? É, que legal. Isso. Eu Oi, também. Mariana. Fale, meu amor. Eu cheguei agora. Que página vocês estão? Pode falar, Mari. O pai da minha mãe, ele é italiano. E minha mãe tem, e meu pai. Isso aí. Mari, estamos na página 21 de história, tá? Bom, galera, por favor, Joaquim, você continua a ler? E eu não quero ver mais ninguém com celular, com controle, com videogame na mão, porque é hora de aula, não é hora de jogar. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas... Qual página? 21. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias e empresas, o que ganhou O que gerou? o que gerou empregos e atraiu novos moradores como consequência desse aumento da população. Foram criados empresas, universidades, museus, parques, cinemas e centros de comércio. Pronto, pode parar aí. Pode parar aí, Joaquim, pode parar aí. Pode parar aí. Tá bom. Tá? Então, galera, por conta da quantidade de pessoas que vieram morar em São Paulo, né? Então, teve o quê? Consequências do aumento da população e automaticamente teve que ser criadas mais fábricas, mais empresas, mais universidades, museus, parques, cinemas, escolas, dentre todas as outras coisas. Vou continuar a leitura. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continuou a receber novos habitantes, que são atraídos por oportunidades de emprego, estudo, lazer e cultura.
Bom, aqui vocês não vão precisar grifar nada. Mas prestem atenção que agora no próximo parágrafo vocês vão ter que grifar alguma coisa. Esses diferentes grupos de pessoas e sua diversidade de sotaques. Sotaques é o quê? Pronúncias e características do indivíduo de uma região. Então, todos nós aqui não falamos com o mesmo sotaque, né? Por mais que muitos sejam da nossa região, a gente fala parecido. Mas quem vem de outras cidades fala um pouquinho diferente. Por exemplo, a prof adora muito o sotaque do Nicolas. Eu acho um sotaque muito bonito. Por quê? Porque ele nasceu em São Bernardo do Campo, isso? É. Em São Paulo, né? É. Mas você morou em Belo Horizonte? Qual outra cidade, outro estado que você morou? Eu também moro em Fortaleza. Fortaleza, lá no Ceará. Então, olha só, são sotaques que ele foi pegando conforme ele foi crescendo e foi aprendendo o nosso vocabulário, ou seja, a nossa fala, ele pegou um sotaque próprio dele. Então, imagina lá em São Paulo que tem pessoas de todos os cantos do Brasil. Sabia que eu sei falar espanhol? Que legal, a prof também sabe. A prof aprendeu muito espanhol quando era criança. A minha Presta mãe é atenção. espanhola. Pelo fato de São Paulo ser uma cidade que tem pessoas de todas as cidades do Brasil e também de países, então a diversidade de sotaques lá é muito grande, tá? Nacionalidade também é grande, costumes transformaram a cidade. Então, essas 3 linhas que eu li agora, que é esses diferentes grupos de pessoas até cidade, eu quero que vocês grifem essas 3 linhas. Fala, Nicolas. Prof, uma curiosidade. Quando eu estava lá em São Paulo, estudando, tinha um japonês e um outro japonês que estava aprendendo português. Uhum. Fala, Carol. Prof, o meu pai, ele é descendente de ser alemão, sabia? Ah, que legal! E meus pais falam que eu sou tipo uma mistura, que minha mãe nasceu de uma cidade do Brasil e meu pai de alemão, daí eu sou tipo uma mistura. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, galera, vocês podem ver na apostila de vocês que tem a imagem ali de um dragão bem coloridão. Sim ou não? Sim. Bom, do lado nós temos uma legenda que eu quero que vocês conheçam. Provavelmente vocês já ouviram falar, quem já foi a São Paulo, quem é de São Paulo, etc. Mas a prof vai repetir. Liberdade é o nome do bairro oriental da cidade de São Paulo. Inicialmente, era um local onde moravam muitos japoneses. Então, quando os japoneses saíram do Japão e vieram para o Brasil, eles vieram para São Paulo e eles criaram esse bairro que se chama Liberdade. É até hoje um bairro que tem muito da cultura japonesa. Óbvio que hoje não moram apenas japoneses ali. Tem pessoas também de outras culturas que já moram no bairro da Liberdade. Mas durante muitos anos era um bairro que era habitado apenas por pessoas que vieram do Japão ou seus descendentes. Por exemplo, veio uma pessoa do Japão para cá, casou com um brasileiro e teve um filho. Então já é uma descendência de brasileiros com japoneses. Ok? Fala, Ana Luísa. Prof, sabia que meu pai, ele nasceu no Rio de Janeiro, daí ele pegou um pouco de sotaque carioca, depois veio pro Brasil não, veio pra Santa Catarina, né? Primeiro ele foi pro Paraná, daí perdeu o sotaque. Exatamente. Quem mora no Rio de Janeiro tem um sotaque muito diferente do nosso também. Mas aí quando vem para outros lugares do Brasil, acaba perdendo um pouquinho, porque começa a ouvir outros sotaques aqui. Bom, galera, então olha só, deixa eu terminar de ler só aqui o textinho que eu já deixo vocês falarem, tá? Décadas mais tarde, chineses e coreanos passaram a viver no bairro. Nas ruas do local são comemoradas diversas datas típicas dos povos orientais, como o Ano Novo Chinês no mês de janeiro. Então, para quem não sabe, o Ano Novo na China, ele não é em dezembro como no nosso, acontece em janeiro. Então, aquele bairro ali, quando a prof visitou São Paulo a última vez, a prof foi nesse bairro. É um bairro que ele tem muito característica do Japão, dos coreanos, dos chineses também. E aí tem muito da cultura
até mesmo artesanato, roupas, tem também comidas típicas, tá? Fala, Stephanie. É que um amigo do meu pai, ele era daqui, mas daí ele foi viajar no Japão, conseguiu uma namorada lá, ele já tá casado e ele tá morando no Japão. Se ele era brasileiro. Isso mesmo. No Japão. Quem quer falar, levanta o dedo e fica esperando. Não fica, Pro, ok? Fala, Bruno. Meu prof, eu já vi muita coisa desse bairro na internet. É bem legal. Agora Lá tem um pastel. Isso, tem pastel também, vendem bastante pastel. Gente, na imagem de baixo é a imagem que aos domingos na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, é fechada para automóveis, então não passa. Eu já tinha falado isso em uma aula anterior, mas já faz um tempinho, que na Avenida Paulista, nos domingos não passa carro, ônibus, moto. Não passa, ok? Ela é um ponto de encontro para um momento de lazer. Então, tem bandas que tocam lá, as pessoas podem andar de bicicleta, podem andar a pé, podem andar de patins, podem andar de patinete. Tem pessoas que vendem artesanato, que vendem pipoca e etc e tal. Então, é um momento que tem muitas apresentações de dança. Então, vai trazer muito da cultura de outros estados e até de outros países, como tem aqui. Que aqui é um desfile de bolivianos da Marcha dos Imigrantes. Então, são bolivianos que vieram de lá para morar em São Paulo e eles trouxeram a cultura deles para cá e apresentam para a gente. Fala, Nicolas. Prof, quando eu morava em São Paulo, de vez em quando, nos domingos, eu ia para a Avenida Paulista. Lá tocava bandas, vinha um monte de coisa, na verdade, era quase um lugar de lazer. É um lugar de lazer, isso mesmo. E a minha irmã, ela é descendente dos fortaleses. Porque ela nasceu em Fortaleza. Foi. Isso Só que ela pegou um vírus e daí ela teve que vir para São Paulo, melhorou e agora tá aqui em Balneário. Muito bem. Por favor, galera, virem para a página 22. Fala, Isabela Medeiros. É que falando em China, Japão, na China onde é feito coronavírus, foi feito coronavírus. Mas é no Japão que fala. Ele não foi feito, ele surgiu, é diferente, né? Galera, Na verdade, ele foi... Explorando documentos, página 22. O texto a seguir aborda parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo no passado. Então, agora eu vou ler para vocês. Nas ruas do Brás, em Jaú, ele, meu avô, carpiu café, cuidou de cavalos e economizou tudo o que pôde. Em pouco tempo, tinha o suficiente para tentar a vida em São Paulo, cidade em que no início do século começava a se industrializar e crescer. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial perto do centro, onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber os imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadorias. Ainda não existiam caminhões de transporte. E meteu a cara no trabalho. Saía de manhã no escuro e voltava à noite alta. Gente, esse texto é do Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás, São Paulo, Companhia das Letrinhas, a editora. Esse texto foi, então, publicado em 2014 e ele está na página 7 desse livro, ok? Agora preste atenção. Aqui é a história de uma pessoa que migrou de São Paulo. Ele migrou, então, de Jaú para a cidade de São Paulo, ok? Então, a gente vai responder umas perguntinhas juntos da página 23, referente a esse texto. Página 23, então, após a sua leitura, responda estas questões. Letra A. De onde e para onde o avô do autor do texto migrou? Então, vocês vão falar de Jaú para São Paulo. Lembrando que substantivo próprio tem letra... Pode ser só São Paulo? É de Jaú para São Paulo. Eu quero saber de onde ele saiu e para onde ele foi, ok? Então, é só São Paulo. Outra coisa, substantivo próprio se escreve com letra maiúscula ou letra minúscula?
Maiúscula. Maiúscula. De frase, letra minúscula ou letra maiúscula? Maiúscula. Maiúscula, por favor. Responda. Oi. Como é que escreve Jaú? Na primeira linha do texto, lá na página 22, está escrito Jaú. Dá uma olhadinha lá. Fala, Carolina. E só faltou o acento do Carol. Esqueci do que a gente estava falando de São Paulo, e agora eu vou aproveitar que distante para lá. Então, ele começa, às vezes, a pegar uns sotaques de lá, às vezes. Tipo, agora, ele tá lá em São Paulo. Daí, acho que, como não pode ficar saindo, ele tá pegando um pouquinho de sotaque. Na verdade, não. Bom, galera, escreveram a número 1? Número 2, número 1 não, a letra A, perdão. Letra B. Por que o avô do autor foi para São Paulo? Por que ele saiu de Jaú para ir para São Paulo? Para ter melhores condições de vida. Então, por favor, escrevam para ele ter uma melhor qualidade de vida, para ter condições de vida, ok? Enquanto vocês escrevem, eu vou fazer a chamada de vocês. Ô, prof, o que é para escrever mesmo? Por que o avô dele migrou para São Paulo? Por que ele saiu de Jaú e foi para São Paulo? Para ter melhor vida. Para ter melhores condições ou qualidade de vida. Prof, qual é a resposta da A? Qual foi a cidade que ele saiu? E para qual cidade ele foi, Ana? Ele foi para São Paulo. Não, mas qual cidade que ele morava? Está escrito lá na primeira linha do texto. Tá. Lê lá para a prof. Ana, lê lá para a prof. Quer? Lê para a prof a primeira linha. Em Jaú, meu avô carpiu café, Então, cuidou de cavalo. Tá bom, amor? Em Jaú, Jaú. A palavra Jaú é a cidade que ele morava. Beleza? Ah, tá, aqui em Jaú, eu pensei que era o nome De dele. Jaú para São Paulo. Tá? Prof, alguém tá com a televisão ligada. A prof não tá ouvindo, mas se alguém tiver com a TV desligada, por favor, baixar um pouquinho o volume ou desligar o vídeo de vocês. Agora parou. Então ele tá... A prof Jéssica vai fazer a chamada. Atenção. Ali. Alice. Presente. Ana Júlia. Ana Luísa. Presente. Bruno. Presente. Carol. Presente. Cauã. Presente. Eduarda. Presente. Gustavo. Isabela Escaboro. Presente. Isabela Pazetti. Presente. Joaquim. Presente. Prof, Marta. posso ir no banheiro? Presente. Falta 1 minuto para acabar nossa aula. Já aproveita e vai. Liz. Presente. Lorenzo. Presente. Mariana. Presente. Nicolas. Presente. Rafa. Presente. Stephanie. Presente. Galera, ó, 1 minuto para acabar a aula. Aproveitem, descansem, esticam um pouquinho assim os braços, as pernas, a coluna, vão ao banheiro, tomem água e 2h55 nós voltamos. Ok? Ok. Ai, minha cabeça. Já pode fazer